E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 23 de abril. Lembrando a vocês que temos live logo mais, 8h15 da noite. Toda terça-feira aqui no canal tem live, 8h15 da noite, então tudo que for saindo durante o dia relacionado ao Botafogo, a gente conversa na live de logo mais. Neste conteúdo de agora temos temas importantes e polêmicos para tratar sobre o Botafogo. A arbitragem do jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no Maracanã, uma arbitragem polêmica. Quero conversar com vocês também sobre Copa do Brasil. Botafogo e Vitória, já temos as datas dos jogos, tanto de ida e de volta. Claro, vamos conversar também sobre a CPI da manipulação. O John Textor prestou depoimento ontem e a gente vai trazer um resumo aqui do que aconteceu. E para fechar, os jogadores se reapresentaram ontem, segunda-feira, já avisando o jogo de amanhã contra o Universitário pela Libertadores. Qual será a escalação do Botafogo para amanhã, hein? Eu vou dar minha opinião aqui. Qual seria a minha escalação ideal para a partida de amanhã, já que a gente está precisando do resultado. E eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários também. Mas antes, dá aquela moral. De graça, não custa nada, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Botafogo. E se você puder, se você quiser, vire membro aqui do canal, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já vou abrir esse vídeo aqui com uma polêmica, porque a gente vai falar muito nesse conteúdo de agora sobre o jogo de amanhã pela Libertadores contra a equipe do Universitário, mas a gente tem que falar também de Campeonato Brasileiro, né? Domingo, o Botafogo vai encarar a equipe do Flamengo no Maracanã, 4ª rodada, jogo 11 horas da manhã, mando do Flamengo, e a CBF escalou o árbitro para domingo. Apita o jogo domingo, o árbitro Rafael Claus, FIFA de São Paulo. Cara, falar o que do Claus? Eu não vou nem opinar, vou deixar vocês aqui nos comentários falar do Rafael Claus, porque se eu for falar dele, meu Deus do céu. Então assim, para quem não se lembra, o Rafael Claus, ele apitou aquele Botafogo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, no estádio Newton Santos, aquele lá, do Bruno Lage, que depois o Bruno Lage entregou o cargo na coletiva, colocou o JP de lateral, lances polêmicos naquele jogo contra a equipe do Botafogo. Então assim, um árbitro que prejudicou muito a gente nesse clássico do ano passado, no segundo turno, contra o Flamengo no estádio Newton Santos, e ele está escalado para novamente apitar um Botafogo e Flamengo. Só que agora é no Maracanã, o mando é do Flamengo, vai ter a torcida em grande maioria do Flamengo. Se esse cara prejudicou a gente dentro do Newton Santos, lotado que estava o Newton Santos, lotado, imagino que esse cara é capaz de fazer com a gente dentro do Maracanã, com a maioria dos torcedores rubro-negros, né? Então vamos aguardar. Só que tem um lado positivo nisso. Daqui a pouco eu vou falar sobre a CPI da manipulação. O Brasil vai estar de olho, hein? Agora a brincadeira tá acabando, hein? O Brasil vai estar de olho nesse jogo domingo. Se prejudicar a gente, o John Textor vai pra cima. Mas antes de eu falar da CPI da manipulação, eu quero falar de Copa do Brasil. Botafogo e Vitória, 3ª fase da competição. E já temos aqui as datas dos jogos, tá? O jogo de ida vai acontecer no dia 2 de maio. Isso mesmo, 2 de maio. Numa quinta-feira, 7 horas da noite, lembrando que o jogo de ida é no estádio Newton Santos. E o jogo de volta no dia 21 de maio, numa terça-feira, também 7 horas da noite. Aí o segundo jogo já é no Barradão, o jogo de volta, tá? Vamos falar sobre a CPI da manipulação, porque ontem o John Textor foi no Senado, foi em Brasília, prestar depoimento, levou provas
E olha, pra gente fazer um resumo aqui, porque são tantos assuntos, a gente até conversa melhor sobre isso na live também de hoje. Lembrando que hoje, terça-feira, tem live aqui no canal, 8h15 da noite. Mas só pra gente fazer o resumo do que aconteceu na CPI da manipulação lá em Brasília, no Senado, o John Textor foi prestar depoimento, disse que é um problema global essa situação, chegou falando isso, é um problema global, e ele apresentou provas. Deixou todo mundo impressionado e vão seguir com as investigações. Os senadores, cara, a galera de Brasília, eles ficaram impressionados com as provas do John Textor e disse que vão abrir investigações, porque o que o John Textor apresentou são coisas gravíssimas. Por exemplo, comportamento de jogadores, por exemplo, envolve o VAR. Até o VAR está envolvido nessas provas aí do John Textor, análise de lances, entre outras coisas. Repito, comportamento de jogadores envolve também o VAR, análise de lances, entre outras coisas. E o senador Jorge Cajuru, ele que é o presidente da CPI, né, o Jorge Cajuru, ele deu uma entrevista depois afirmando que tem muitos indícios nessas provas apresentadas pelo John Textor e que realmente eles vão agora iniciar uma investigação. E o Cajuru, cara, ele fez questão de falar, sabe o que o Cajuru falou? Que o John Textor não tá focado só no Botafogo, não. O John Textor apresentou provas, inclusive, de jogos que o Botafogo nem envolvido está. Então, olha como é que é grave a situação e olha como é que o John Textor realmente está querendo o bem do futebol brasileiro. Porque várias provas que o John Textor apresentou, o Botafogo não está envolvido, não. Tem lances, tem jogos que o Botafogo está envolvido, mas tem outros também que o John Textor apresentou que o Botafogo nem envolvido tá. Rapidamente, minha opinião sobre isso. Pra mim, cara, o Textor, ele já conseguiu expor ao mundo, o John Textor está expondo ao mundo a corrupção dentro da CBF. Então, para isso, para mim, só isso já tá valendo muito. O John Textor, ele tá mostrando para todo mundo que realmente existe corrupção na CBF, e agora eu quero ver o que a galera que tá pegando no pé dele vão falar, principalmente a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar, aí eu vou conversar com vocês sobre a escalação, os jogos de amanhã pela Libertadores contra o Universitário. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, pra vocês compartilharem esse vídeo aqui agora nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais contra a ajuda de vocês. Hoje, terça-feira, ainda tem live aqui no canal, 8h15 da noite, tudo que for saindo durante o dia relacionado ao Botafogo, a gente conversa mais tarde na live. Porque agora eu quero falar sobre o jogo de amanhã, Botafogo Universitário, jogo pela Libertadores, importantíssimo, uma decisão pra gente, porque agora, cara, assim, o Botafogo ainda não ganhou na Libertadores, são 2 jogos e 2 derrotas, e agora restam 4 jogos. Desses 4 jogos que restam, 2 são dentro da nossa casa, no estádio Newton Santos, e 2 jogos fora. Ainda dá para o Botafogo se classificar, não sei se em primeiro, em segundo, mas ainda dá para o Botafogo se classificar. Restam 4 jogos ainda, 2 no Newton Santos e 2 fora, e os jogadores se reapresentaram ontem, segunda-feira, já visando a partida de amanhã contra o Universitário pela Libertadores, e tivemos caras novas, como vocês podem ver aí, ó, o Cuiabano, ele que é o lateral esquerdo que veio do Grêmio, já tá trabalhando com o grupo. E tivemos também, cara, as novidades de 2 centroavantes da base do Botafogo. O Vargas, esse aí que tá do lado do Cuiabano na foto, ele tem 19 anos de idade. E tivemos também o Kaique, que é um centroavante também, assim como o Vargas. O Kaique tem 17 anos de idade, ambos da equipe sub-20. Então agora eles são opções, né? Tanto o Kaique quanto o Vargas, 2 centroavantes da base do Botafogo. Agora viram opções, já que o Matheus Nascimento tá lesionado,
Matheus Nascimento vai ficar um tempinho fora, se eu não me engano, são 4 meses que o Matheus Nascimento tá fora, acho que é um problema na coxa, se eu não estiver enganado. E agora temos essas opções, porque, né, só temos o Tiquinho Soares e o Júnior Santos improvisado como centroavante, e o Janderson foi vendido para a equipe do Vitória. Lembrando que o Janderson foi vendido para o Vitória. Lembrando o seguinte, o lateral esquerdo cuiabano, ele não vai poder jogar Libertadores, porque as inscrições estão encerradas, e talvez o cuiabano já fique à disposição do técnico Arthur Jorge para o jogo de domingo contra a equipe do Flamengo no Maracanã. Vamos aqui, cara, a uma escalação que, na minha opinião, eu acho ideal para o jogo de amanhã. Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Qual time o técnico Arthur Jorge deve escalar para a partida de amanhã? Será que ele vai com 4 atacantes novamente? Eu acredito que sim, né? Ele vai naquilo que ele acredita, ele vai naquilo que ele quer implementar no Botafogo, que é um estilo de jogo ali com 4 atacantes. Ele não vai mudar isso, até porque se ele mudar, isso acaba atrapalhando a evolução da equipe, né? Já que ele acredita num esquema com 4 atacantes, ele vai ter que botar o time para jogar desse jeito em todos os jogos, senão, se você ficar mudando de esquema toda hora, você atrapalha a evolução da equipe. Então, acho que ele vai com 4 atacantes amanhã. Eu colocaria o seguinte time para amanhã: Gatito Fernandes no gol. Amanhã eu colocaria o Damian Soares na lateral direita, ele que já voltou de lesão. Dupla de zaga, Halter e Bastos, e na lateral esquerda o Hugo, já que só tem ele. O meio campo amanhã eu colocaria Marlon Freitas e Danilo Barbosa, jogaram muito contra a equipe do Juventude, eu manteria esse meio campo. E lá na frente os 4 atacantes, Savarino, deixaria o Savarino no time, Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Eu deixaria amanhã o Jefinho no banco. O Jefinho tá merecendo o banco. O Jefinho tá muito individualista. Jogou nada contra o Juventude. Então amanhã eu manteria o Savarino no time. Na posição que ele jogou contra o Juventude, o Savarino foi bem, principalmente no segundo tempo. E eu colocaria Luiz Henrique amanhã como titular, junto ali com o Júnior Santos, Tiquinho Soares. É isso, Savarino, Luiz Henrique, Júnior Santos, Tiquinho Soares, e deixaria o Jefinho no banco. Comentem aqui, se vocês fossem o técnico Arthur Jorge, vocês manteriam o esquema com 4 atacantes para amanhã, lembrando que a gente precisa da vitória, ou vocês mudariam o esquema, e qual time vocês colocariam amanhã para essa partida importantíssima pela Libertadores? Se você chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino, obrigado pelo carinho, pela audiência. Tudo que for saindo relacionado ao Botafogo hoje, terça-feira, tem live aqui no canal, 8h15 da noite, aguardo vocês. Se cuidem, fiquem com Deus, boa terça-feira. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.